bom dia, minha gente. Um prazer começar essa semana mais uma vez com a sua companhia, com a sua presença aqui em mais uma edição do Fred Café, bastante movimentada, porém, hoje o programa, pelo menos no meu planejamento enquanto gravo, não sei enquanto termino, enquanto você está vendo o tamanho do vídeo, eu não sei ainda qual foi, a minha intenção é fazer um programa um pouco menor e mais objetivo, porque eu estou gravando no domingo à noite, já que a segunda-feira é uma segunda de viagem e cobertura de Liga dos Campeões. Eu terei a alegria muito grande de cobrir o jogo em Milão, da Inter contra a grande surpresa, o grande carisma dessa Liga dos Campeões, o Bodo Glimt, partida na terça-feira, evidentemente, com transmissão da TNT e da HBO Max, tá? Então já está feito o convite. E também, claro, o agradecimento, como sempre, para a nossa belíssima parceira do Fred Café de cada segunda-feira às 11 da manhã, a Melita, patrocinadora oficial também do Real Madrid, assim como do nosso Fred Café, especialista em cafés conectando especialistas em futebol internacional. Aproveite o nosso cupom FRED15, 15% de descontos em todos os produtos do site melita.com.br, tá bom? A Melita desperta você para sentir mais o esporte. E que sensação maravilhosa deve ser de você, torcedor do Arsenal, que tá aqui, cara. Porque assim, vamos lá. Eu tento ser, sempre que possível não, né? Quer dizer, mais do que isso, né? Eu tento ser o máximo de vezes em que eu tenho essas sensações um pouco mais à flor da pele, ser muito sincero com você, né? Nessa rodada, portanto, o Arsenal me fisgou. O Arsenal me encantou. Eu tô aqui feliz da vida de estar falando de um show de bola do Arsenal, cara. É tão difícil? Talvez seja, né? Talvez eu esteja com expectativas muito além da conta. Mas, cara, jogou bem. Jogou muito bem. Até porque tentou jogar muito bem. Eu sei que é só contra o Tottenham. E já falaremos dessa temporada na Premier League absolutamente nojenta dos Spurs. Só que o Arsenal conseguiu aproveitar a vulnerabilidade do maior rival para jogar um futebol que foi bonito de ver, cara. Em vários momentos eu me diverti com o Arsenal como em muito tempo eu não me divertia nessa temporada, né? As tabelinhas, começando com Declan Rice, passando pelo Eberechiese, Gyökeres muito bem, para além dos gols, Trossard, Saka. Foi um time muito envolvente em vários momentos, né, cara? Assim, era esse tipo de resposta que eu queria muito no meu âmago pouco otimista ver. E depois do vexame contra o Wolverhampton, né? Vexame acho que é uma palavra muito apropriada. E o Arsenal consegue dar o que para mim é a melhor resposta possível, porque colocou a bola no chão, deu um soco na mesa de peraí, gente, vocês estão achando que daqui adiante eu vou só apontar para baixo? Não, eu tô de volta. E de quebra, humilhando mais uma vez o maior rival, né? 4-1 no Emirates, 4-1 no estádio do Tottenham. Poderia ter sido 5-6, tá? Assim, em dado momento o Arsenal começou a administrar o jogo, tava dando totó com a torcida gritando olé na casa dos caras com 20 do segundo tempo. Então foi realmente uma vitória muito, muito grande, uma vitória maiúscula. Diz muito sobre como o Arsenal se reorganizou, mas é claro que diz muito também sobre a bagunça e a vergonha que é o momento e essa campanha do Tottenham na Premier League. E aí vamos lá, né? A gente tem que falar da paternidade imediata que é a relação Eberechiese e Tottenham. Para quem está mais esquecido, se já esqueceu dessa história, por favor, checar a sua memória, porque a minha já me preocupa e eu lembro dessa história. Imagina se você que esqueceu, né? Do Eberechiese, que quase foi jogador do Tottenham, e aí ele ligou pro Arteta, o Arteta falou: vem pra cá, meu filho, se você torce pra gente. Ele volta pro clube do coração, volta porque ele participou lá da base do Arsenal em certo momento, né? E aí ele chega, o grande jogo do Eze, ainda com cara de cartão de visitas, foi no dia 23 de novembro, o hat-trick no 4-1 contra o Tottenham, né? Contra a camisa que ele quase vestiu, e ele faz aquela comemoração que é um Gyökeres pela metade, né? Tipo, envergonhadinho. E desde então ele não marcava pelo Arsenal na Premier League. Então, depois de tanto tempo assim, depois de praticamente 3 meses, né?
o Eberechi Eze volta a marcar, marca 2 vezes. Tudo bem que são 3 meses com poucos jogos e poucas chances como a que ele teve hoje, tá? Porque são 11 jogos na Premier League, tudo bem que não são tão poucos assim, considerando o número de rodadas, porém apenas 4 titularidades, né? Então não é como se o Eze estivesse sendo titular com muita frequência. Mas, como a gente já vinha dizendo aqui, as últimas apresentações dele não foram muito legais, né? E agora ele foi titular, como na posição dele, né? Não teve essa de Saka ser centralizado, o Saka voltou para a ponta direita, o Trossard na esquerda. Então o Arsenal com força total dentro das próprias possibilidades. O Calafiori ainda não voltou, por exemplo. E aí o Eze, dos 6 gols que ele tem na Premier League, 5 são contra os Spurs. E o outro, para deixar ainda mais divertido, é contra o ex-clube dele, Crystal Palace. Né? Então o Eze está aqui só pela resenha, como dizem os mais jovens. Além da assistência no mundo das licenças poéticas, porque não foi assistência, mas foi uma proteção de bola essencial para o petardo de Gyökeres, né? O Eze foi bem nessa jogada também. O Gyökeres que jogou bem praticamente o tempo todo. Começou muito bem o primeiro tempo, se movimentando bem, recebendo bola. Teve uma que ele tropeçou, mas não foi culpa dele, foi um passe ruim do Declan Rice que não fez um bom primeiro tempo. Depois foi melhorando na segunda etapa. Mas o Gyökeres, ele me pareceu afiado praticamente em todas as jogadas dessa partida, tá? Então, mais uma vez, a gente critica quando tem que criticar e tem que elogiar quando os elogios são merecidos. Eu gostei bastante da partida do Viktor Gyökeres hoje. Houve sustos, é claro, na atuação do Arsenal, que não foi redondinha o tempo todo, né? Teve aquele momento ali que o torcedor do Arsenal ficou um pouco cabreiro e começando a sentir aquela pulga atrás da orelha pinicar um pouco mais, né? No primeiro tempo, muitos erros na saída de bola. Era um jogo praticamente de monólogo, só que o Arsenal forçava um diálogo, né? Primeiro acho que foi o Zubimendi quem errou, depois o Timber, até o erro indesculpável do Declan Rice. Logo ele, que vinha dando entrevistas durante a semana dizendo que, pelo amor de Deus, a gente que causa os nossos próprios problemas, não podemos ser assim, e aí ele tenta uma jogada que, né, era só fazer, Rice, o feijão com arroz. No caso dele, só feijão. E ele não fez, e aí o Kolo Muani, que incomodou o tempo todo, também tem mérito do atacante do Tottenham, conseguiu um empate do nada, né? Foi a única jogada do Tottenham dentro da área do Arsenal no primeiro tempo, né? E aí do empate adiante, não foi como se o Tottenham estivesse ameaçando o tempo todo, mas ficou um jogo meio esquisito. Parecia que o caldo estava azedando, o Arsenal foi para o intervalo com todo mundo meio, pô, será que os caras vão, mesmo já merecendo uma vitória no primeiro tempo, vão começar a psicologicamente tropeçar nos próprios cadarços e dar chance para o maior rival? Não teve isso no segundo tempo. O Arsenal passou o trator logo desde o começo, então sim, foi tranquilo. Eu sei que no 3-1 teve aquela chance, bonita finalização do Richarlison de letra, mais bonita ainda a defesa do Davi Raya, que foi muito bem. Eu sei que aquilo ali poderia ter causado mais uma tensão, só que, cara, o Arsenal já estava administrando e acho que já estava... Se tivesse sofrido 3-2, faria o quarto como fez mesmo com 3-1, entendeu? Então, estava dentro do controle do Arsenal, que dessa vez eu acho que controlou bem. Não foi um controle nervoso como contra o Wolverhampton e depois teve o 2-2. Então, palmas para o Arsenal, que num teste difícil psicologicamente falando, né, com ainda o aspecto de ser um clássico, por mais que seja vulnerável esse Tottenham, consegue dar uma resposta que além de ter sido um grande placar, foi um grande jogo. O Arsenal jogou futebol e eu gostei muito de ter visto o jogo do Arsenal nessa rodada, tá? Pro Tottenham, bicho, assim, o fato novo da chegada do Igor Tudor, ele se dissipou muito rapidamente em meio à crise de lesões que persiste, claro. Não entendi por que o Solanke não jogou, sendo que dizem que foi apenas uma questão de virose ou alguma coisa estomacal, assim. É clássico, meu querido, tem que jogar, né? Tô falando com informações muito
superficiais, né? Sendo até um pouco irresponsável, talvez, aqui na minha crítica, mas a verdade é que o Tudor ele falou que treinou com 13 jogadores, por exemplo, né? Do elenco profissional, e mudou o esquema, como a gente já tinha adiantado aqui, todo mundo que viu o trabalho dele nos últimos clubes seria um 3-5-2, ainda mais com tão poucos jogadores para ele formar a defesa ali. E não deu certo, time perdido, time ruim, então foi um atropelo do Arsenal praticamente durante todos os 90 minutos, e a briga contra o rebaixamento ela é real. As chances do Tottenham chegar até a última rodada com alguma chance matemática de rebaixamento ela é razoável, tá? Eu não acho que seja provável, porque eu não confio tanto assim no West Ham. Talvez o Nottingham Forest do Vitor Pereira consiga uma reação, mas não sei, tá? O Tottenham tá realmente afundado num buraco de 9 rodadas seguidas sem vitória, 3 rodadas seguidas perdendo. E o West Ham pontuou pela terceira rodada consecutiva, empatou com o Bournemouth. Deveria ter vencido o jogo, criou mais. Só que a jogada que chama a nossa atenção foi uma jogadaça do Ryan, né? Que deveria ser mais acionado pelos companheiros do que é. E ele faz uma jogada que se faz o gol, meu amigo, e ela trisca na trave de uma maneira que é um pecado. Tão bonito, né? O chute na trave, mas é tão triste quando depois de uma jogada assim. O West Ham consegue esse empate, quer dizer, tropeça, né? Porque deveria ter vencido, jogou melhor para vencer, criou mais chances. E agora são 4 pontos de diferença, tá? Entre o primeiro time da zona de rebaixamento, o West Ham, aí passa pelo Forest que perdeu para o Liverpool, e aí chega o Tottenham que não vence há 9 rodadas, repito. E os próximos jogos do Tottenham não são simples, tá? Ainda mais para esse Tottenham. Fulham fora de casa, Crystal Palace em casa, Liverpool em Anfield, até o confronto direto contra o Nottingham Forest em Londres. No sábado, o Manchester City também cumpriu o próprio papel, venceu o Newcastle por 2-1, fez o que devia fazer, né? Por mais que o Newcastle seja um time chato, seja um time que vinha de uma recuperação muito interessante com 3 vitórias fora de casa dentro de uma semana, o City tinha que vencer, né? Assim, a campanha do Newcastle na Premier League ela é ruim, e o Manchester City, colocando pressão no Arsenal, tinha a obrigação, acho que dá para dizer, de vencer. E venceu jogando... Foi um jogo divertido, não tanto para o torcedor do City, porque foi meio lá e cá. Em certos momentos parecia um tênis que não é muito interessante para esse momento do Manchester City, de uma defesa muito vulnerável ainda, né? Tanto é que termina com um certo drama, com uma defesaça, mais uma, a exemplo do que fez em Anfield. O Donnarumma faz uma defesaça no chute do Harvey Barnes, eu acho. Já nos acréscimos do segundo tempo, seria o 2-2, e nesse escanteio, o Nick Pope, que foi para a área para tentar ser Trubin, ou só para tentar fazer um milagre tal qual um Pope, ele desvia de cabeça, não chega a ser um quase gol, mas poderia ter sido um empate do Newcastle, que no fim das contas não seria merecido porque o City jogou melhor e criou mais. Só que essa defesa do City ela é muito instável, eu não tenho tanta confiança assim, tá? Esse novo esquema tem dado certo. Ofensivamente, repito, o City criou bastante. E o Nico O'Reilly foi o grande nome desse jogo por ter marcado os 2 gols, por ter sido um cara que acho que nunca, em nenhuma outra rodada, pisou tanto na área adversária, né? O O'Reilly, que ele tem aquele prazer pessoal, para mim, de eu tê-lo visto na pré-temporada passada, da temporada passada, nos Estados Unidos, e gostei muito dele. Eu acho que eu falei aqui no canal, não falei? Não, deve ter algum vídeo elogiando o O'Reilly. Ele é camisa 10 de origem e estava jogando de lateral esquerdo. Com o retorno e a estabilidade física do Aït-Nouri, ele está jogando agora mais pelo meio campo e nesse jogo pisando muito na área adversária, marca 2 gols, poderia ter feito um hat-trick no primeiro tempo. E tivemos um grande jogo de um Haaland muito mais arco do que flecha, tá? Ele agora deu uma assistência para um dos gols do City, para um dos gols do Nico. Ele empata com o Ryan Cherki como segundo melhor assistente de toda a Premier League, tá? Com 7 assistências e se mantém, claro, artilheiríssimo com 22 gols marcados. Foi um bom jogo do Haaland fora da área. Ele poderia ter feito gol, eu acho que até desperdiça uma chance ou outra,
mas o Haaland vai muito bem, ele inclusive ganha 12 duelos, é um recorde para a carreira do Haaland dentro da Premier League. Então foi um jogo muito, muito bom e um jogo duro dele com o Dan Burn, que é outro gigantão lá, que um jogo muito físico, e o Haaland foi muito bem nesse jogo físico como pivô e como um cara conector de jogadas ali e não só a ponta final. O Semenyo deixou a desejar, né? O Semenyo que foi mais um cara pelos lados, com o Marmoush como segundo atacante do lado do Haaland, também acho que o Marmoush deixou a desejar. Então, se fosse um jogo do Semenyo e do Marmoush um pouco mais afiados, o Manchester City teria resolvido esse jogo muito mais rapidamente, tá? Essa que é a maior freguesia geograficamente localizada da história da primeira divisão inglesa. Porque agora são 22 jogos consecutivos de invencibilidade do Manchester City jogando contra o Newcastle pela Premier League em casa. A última vitória do Newcastle contra o City em Manchester pela Premier League não foi nem no Etihad Stadium porque ele não existia. Foi no antigo estádio do Manchester City no ano de 2000 em Maine Road. Essa sequência de 22 jogos de invencibilidade empata com uma relação do Everton com o Fulham jogando em Liverpool em outros tempos do futebol inglês, sendo que essa aqui é ainda pior, porque são agora 17 vitórias consecutivas do City em Manchester contra o Newcastle pela primeira divisão inglesa. O Newcastle, que vinha dessa recuperação, conseguiu fazer um jogo muito melhor do que a última visita ao Manchester City, nesse que é um jogo que vai para o quinto confronto na FA Cup, chance de revanche para o Newcastle, agora jogando em casa, não vai ser em Manchester, né, para não ter que encarar esse histórico pesado mais uma vez. Eles já se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa, claro, os 2 jogos da Premier League, e agora a gente tem um jogo pela FA Cup, e quem sabe a Liga dos Campeões não é difícil, mas pode promover mais esse reencontro. Na próxima rodada, então, olhando para a briga pelo título, o Manchester City visita o Leeds United. Jogo casca de banana, o Leeds tem ido muito bem, está conseguindo pontuar quase toda a rodada, mas não dá para tropeçar. Enquanto o Arsenal recebe o Chelsea. Então, jogos complicados para líder e vice-líder da Premier League. Passando o assunto para a trinca dos 45 pontos, a zona da confusão, que é a briga pela Liga dos Campeões, a briga por G5. 2 vagas a princípio entre Chelsea, que empatou, Liverpool, que venceu, e Manchester United, que ainda não jogou, né? Joga nessa segunda-feira contra o Everton em Liverpool. Vamos ver se eu vou conseguir assistir esse jogo e trazer um vídeo para cá. No meio da cobertura de Liga dos Campeões não posso dar essa certeza. O United, que pode subir para a 4ª colocação com um empate, né? Nesse momento, repito, são 3 com 45 pontos. Liverpool, Chelsea e Manchester United disputando 2 vagas que podem ser 3, viu? Se o Aston Villa seguir derrapando, apesar de que em teoria tem uma tabela um pouco mais tranquila do que muitos desses competidores aí pela Liga dos Campeões, por vaga em Liga dos Campeões, são 6 pontos que separam o Aston Villa com 51 da trinca dos 45 pontos. Eu vou começar pelo vexame do Chelsea. Cara, o Chelsea vem de 2 jogos em Stamford Bridge, contra Leeds e agora contra Burnley, e não conseguiu vencer nenhum dos 2. Aliás, não venceu em Stamford Bridge nenhum dos 3 recém-promovidos porque perdeu para o Sunderland, se você não se lembra. E se você não se lembra, tá tudo bem, tá? Aí não precisa fazer teste de memória não, porque eu acho que é normal não lembrar dessa vitória do Sunderland. Que perdeu mais uma em casa, né? Pro Fulham. Pois bem, vamos lá. O Chelsea, ele estava vencendo, uma vitória meio culposa, tá? Porque não jogava bem. O Chelsea não conseguiu controlar muito bem, não sofreu defensivamente, tá? Então teve um certo controle, melhor dizendo. Não conseguiu ser protagonista, não conseguiu ser soberano, não conseguiu ser o que devia ser, o que tinha obrigação de ser, tá, bicho? Assim, a tara do Chelsea de ser Robin Hood, eu acho muito estranho falar Robin Hood,
porque nesse trevo mental entre ser brasileiro, que morou 27 anos da minha vida no Brasil e que por muito tempo falava um inglês muito básico e aprendeu a falar Robin Hood, quando vem pra cá e eu tenho que falar Robin Hood, quando eu tô conversando com a minha esposa inglesa ou com meus amigos daqui e tal, eu me sinto super estranho. Então, quando eu trago pra um vídeo falando em português e eu agora vou meio que no automático falar Robin Hood, é estranho, porque eu aprendi falando de uma maneira brasileirada. É tipo falar, poxa, você já conhece minha página do Facebook? Pareço um idiota, né? Pareço um imbecil. Então, o Robin Hood, que é o Chelsea, né, mais uma vez distribuindo pontuação para a galera da parte de baixo da tabela. É claro que houve o ponto central da expulsão do Fofana, bem expulso aos 72 minutos. Cara, como é que você pode fazer uma falta daquela já com cartão amarelo assim? Não dá. Já falaremos de algo muito mais sério, tá? Envolvendo o Fofana do que esse cartão vermelho. O Chelsea que tem mais expulsões nessa Premier League do que vitórias em casa. Né? Tô deixando essa informação decantar no seu coraçãozinho. É uma paçocada do Chelsea, indesculpável, imperdoável. O pessoal fica tentando colocar a peixe de pipocada no Arsenal. A pipocada do Chelsea pode acabar custando uma vaga na Liga dos Campeões, tá? Sofre o empate aos 48 do segundo tempo e quase toma virada no lance seguinte. É bom pontuar. O João Pedro marcou o gol do Chelsea logo no começo da partida, né? Quase não marca, se enrolou com a bola ali, mas conseguiu marcar. O 11º gol dele nessa Premier League. Vai muito bem o João Pedro, tá? Vai muito bem o João Pedro. Já ultrapassa o número de gols do Nicolas Jackson na temporada passada pelo Chelsea na Premier League, com 11 rodadas no bolso ainda, né? Então, em termos de números da ponta final, o João Pedro tá indo muito bem, tá conseguindo entregar os gols que o Chelsea precisava de um camisa 9 e sendo utilizado como camisa 9 de fato pelo Rossini, muito mais do que um híbrido como vinha sendo pelo Enzo Maresca e antes como jogador do Brighton com o Welbeck. O Andrei Santos também foi muito bem, mais uma vez jogando como titular. O Estevão ficou fora da relação, sentiu a coxa no treino, não parece ser nada grave, mas o Estevão, desde dezembro, não consegue uma sequência no Chelsea, também por questões físicas, né? Então tomara que ele já volte para o próximo jogo contra o Arsenal, e aí a gente vê as condições dele talvez ser titular. Acho que nesse momento é muito difícil, né? Talvez, quer dizer, vai facilitar as chances do Estevão jogar como titular, se ele estiver bem fisicamente, a suspensão do Pedro Neto, né? Por cartões amarelos, ele está suspenso desse jogo contra o Arsenal, assim como, claro, o Fofana. E a tabela do Chelsea, depois de somar 2 pontos em jogos que deveriam ter sido 6 pontos obrigatórios, agora a tabela começa a engrossar. Visita o Arsenal, depois visita o Aston Villa, depois recebe o Newcastle, visita o Everton e 2 jogos em Londres contra a dupla de Manchester. Primeiro City, depois United. Não parece legal o futuro próximo do Chelsea, hein? O Rossini subiu um pouco o tom contra os jogadores na entrevista coletiva, enfim. Preciso, infelizmente, mais uma vez vir aqui falar de casos de racismo. É inacreditável, cara, assim. Dessa vez não foi no estádio, como foi no Estádio da Luz. Na semana passada, a gente teve, depois desse jogo, primeiro o Hannibal, jogador do Burnley, e depois o Fofana, jogador do Chelsea, recebendo ataques racistas. O Burnley, logo depois do jogo, já publicou uma nota oficial, né, comunicando o caso à Premier League, à Federação Inglesa, e o Fofana, depois, ele mesmo nas próprias redes sociais, antes mesmo do Chelsea se posicionar, ele foi mostrar as mensagens que ele recebeu no DM de pessoas absolutamente asquerosas, bicho. É muito, muito triste, cara. É muito, muito triste. O universo online, ele é muito mais difícil de você controlar, né? Porque, infelizmente, eu penso que a gente deveria ter que comprovar a nossa identidade para ter contas em rede social. Eu acho que a gente deveria só poder ter uma conta,
com um acesso muito simples relacionado ao nosso CPF, no caso do brasileiro, a nossa identidade, para você não ter esses fakes, porque ninguém, né, esses covardes não são pessoas minimamente corajosas para colocarem a cara a tapa, né? Ninguém vai fazer isso tendo aquela conta online vinculada à própria identidade para ser muito facilmente identificável. É diferente quando é no estádio. E aparentemente o Benfica está fazendo um bom trabalho para identificar aquelas pessoas que foram asquerosas e que são facilmente identificáveis no ambiente real com câmeras. No caso dessas mensagens online, muitas vezes são, claro, a 8ª conta que aquela pessoa tem fake. E é realmente muito difícil de você controlar, de você punir, de você vigiar. Então, isso aí é culpa indireta, nesse caso, da Meta, né? A empresa do Zuckerberg, que é controladora do Instagram, enfim. Deveria haver responsabilidade da própria Meta, e no caso aqui do YouTube, do Google, de poder checar quem criou cada conta nessa rede social, que é a responsabilidade deles. Pois bem, passando para o outro que já jogou da trinca dos 45 pontos, o Liverpool conseguiu vencer o Nottingham Forest na estreia de Vitor Pereira como treinador na Premier League, depois de uma vitória muito boa contra o Fenerbahçe na Turquia, com show de Igor Jesus, Murilo, e aí recebeu o Liverpool nos próprios domínios e perdeu uma vitória na unha do Liverpool com 2 gols do McAllister nos minutos finais. Quase os 2 foram anulados, né? O primeiro foi anulado corretamente, por essa regra que eu não gosto, mas aí mude-se a regra, não pode você querer que o juiz passe por cima da regra porque eu não gosto, né? E talvez você também não goste dessa regra que diz que o toque no ataque do autor do gol, ou um toque muito definidor ali para o gol acontecer, ele tem que ser marcado. O Macari estava de costas, a bola foi entre o cotovelo e as costas dele. Eu não acho que deveria ser um lance. Eu acho que esse é um lance para mostrar que essa regra é ruim, quando forem revisar, tá? Só que isso só acontece porque o Ekitike perdeu um gol que não se perde. E o Ekitike tá perdendo muitos gols que não se pode perder, tá? Nas últimas rodadas. Eu gosto muito dessa primeira temporada do Ekitike, é uma das poucas boas notícias das contratações do Liverpool, porém, ele não foi bem nessa partida e perdeu um gol que não se perde. Aí no segundo, gol validado, num lance que, à primeira vista, eu pensei que era um impedimento muito claro do Van Dijk, só que atrás dele estava pequenininho. Aina, o Ola Aina do Nottingham Forest, dando condição para o Virgil. Um lance que parecia polêmico, foi rapidamente, tá, em questão de segundos, resolvido pela tecnologia do impedimento semiautomático, que chega o quanto antes no futebol brasileiro. Acho que está chegando, né? Se eu não estou enganado, vai chegar ainda nesse Brasileirão. Pois bem, vitória do Liverpool culposa, sem a intenção ou sem o merecimento de vencer, tá? Para trazer para o que eu quero dizer aqui. As chances finais foram criadas no Bumba Meu Boi, tá? Bola pro mato, que é jogo de campeonato, ou bola para área para tentar fazer o gol. Depois de uma, é verdade, grande melhora do Liverpool no segundo tempo. Mas calma, não quer dizer que o Liverpool jogou bem no segundo tempo. É que o primeiro tempo foi absolutamente tenebroso. Então o Liverpool saiu de um primeiro tempo em que ele foi estapeado pelo Nottingham Forest e não conseguiu fazer nada, para um segundo tempo bem mais controlado, ainda que sem criatividade, praticamente. Então saiu de ter sido encurralado, né? Tava nas cordas no primeiro tempo, para pelo menos conseguir fingir que está lutando ali, né? Sem dar nenhum soco, mas pelo menos estava conseguindo desviar dos golpes do Nottingham Forest, um pouco mais com a bola no segundo tempo, o Liverpool. No primeiro tempo, aliás, sofreu o maior número de finalizações em um primeiro tempo do Liverpool na Premier League desde 2015. Mais de uma década atrás, portanto. Um Liverpool sem ideias e sem Wirtz, que sentiu, parece que algo leve no aquecimento, não parece ser muito preocupante. Porém, um segundo, tá? O Wirtz não pôde jogar. E aí o Liverpool sentiu muita falta do Wirtz. Acho que o Szoboszlai, que jogaria
na direita foi pro meio campo e o Curtis Jones entrou no lugar do Witz na lateral direita. Foi muito mal o Curtis Jones, o Szoboszlai não conseguiu fazer muita coisa. E aí, cara, a gente tem uma conversa incômoda que a gente precisa ter. Eu vou ter que acelerar aqui, gente, desculpa. Tô aqui conversando com uma esposa que tá me esperando para o nosso jantar antes da viagem de Milão, então eu preciso dar uma acelerada aqui, desculpa. Mas enfim, a gente precisa ter uma conversa depois com mais profundidade, incômoda, sobre Mohamed Salah. E assim, o Liverpool, ele na temporada passada contou muito com o Salah, claro, e com o Luiz Dias e com o Gakpo. Nessa temporada, quem tá jogando pela ponta, e geralmente é Salah e Gakpo, um porque tem que jogar mesmo, e o outro porque o técnico insiste. Eu não consigo entender porque o Slot insiste tanto no Gakpo. E aí você tá jogando sem 2/3 do seu trio ofensivo, que sempre foi quem puxava muito esse Liverpool, né? Desde a época do Klopp, né? Com o já histórico trio Firmino, Salah e Mané. E aí, cara, você perde os números do Luiz Dias, os números do Gakpo, que virou uma sombra de si mesmo, e você perde os números do Salah. Cara, o Salah em 17 rodadas tem 6 assistências e 4 gols. Então eu vou ficar nos números superficiais, tá? Porque ele não tá conseguindo ganhar uma arrancada em velocidade. Foi meio triste esse jogo do Salah, tá? E aí como é que você substitui essa queda de um cara que, só na Premier League, temporada passada, 29 gols e 18 assistências. Na anterior, 18 gols e 10 assistências. Na anterior, 19 gols e 12 assistências. Na anterior, 23 gols e 13 assistências. E nessa, 4 gols e 6 assistências. É difícil. Eu sei que tem culpa do Slot, mas isso não é só culpa do Slot não, tá? É a queda de um jogador. E quando você não tem o Salah nem pra... O Salah, quem acompanha sabe, já vinha há algum tempo virando um jogador de jogadas, mais do que um jogador de jogos. Mas pelo menos ele conseguia do nada, em um jogo que estava morto, arrumar alguma coisa. Agora nem isso ele está arrumando e o Liverpool precisa de um plano de sucessão. Já para a próxima temporada, de repente já consegue pescar o Ryan do Bournemouth, hein? Tô aqui dando uma dica muito óbvia para vocês. O Slot finalmente teve um pouco mais de coragem para admitir que está errado e aos 75 minutos, relativamente cedo, portanto, tirou os dois. O Gakpo e o Salah para colocar o Chiesa e o Enigo Moura, e o Enigo Moura mudou o jogo, jogando pela ponta direita. Criou mais do que o Salah em 15 minutos. Então, nas próximas rodadas o Liverpool tem oportunidades interessantes, tá? Recebe o West Ham, depois visita o Wolverhampton, 6 pontos obrigatórios aqui. Depois recebe o Tottenham. Então, assim, 3 que estão brigando contra o rebaixamento, um já foi rebaixado. Aí visita o Fulham e depois visita o Brighton e depois recebe o Fulham. Vamos ver essas 3 próximas rodadas, tá? Porque a vaga na Champions é o mínimo para o atual campeão. E o Slot tem que ser pressionado para entregar o mínimo. Ainda mais com o Xabi Alonso de bobeira na praça, tá? É isso, gente. É um pouco mais corrido, mas pelo menos eu acho que eu consegui falar dos principais pontos. De repente a gente se vê mais tarde hoje, ainda na segunda-feira, depois de Everton e Manchester United. Um beijo e um bom dia para vocês.